me chamo Zurizo e eu edito há 5 anos no Premiere. Ou editava, porque eu tô começando a transicionar todo o meu workflow de anos pro DaVinci Resolve. E eu tô aqui hoje como resposta à comunidade que eu meio que criei quando eu decidi fazer essa migração, onde eu fiz um tweet, né, falando que eu ia passar a documentar todos os dias pequenas coisas que eu aprendi no DaVinci. Mas antes de eu falar efetivamente sobre o programa, eu queria falar um pouco sobre mudanças. Mas caso você não tenha paciência, é só você pular para esse tempo aqui. Eu acho que antes de tudo, antes de você cogitar abandonar seu software de edição, de design, de programação, de enfim, qualquer coisa que seja, você quer mesmo mudar? No meu caso, tá? A Adobe é um monopólio, ela tem práticas ruins, é uma péssima empresa, mas além disso, se o Premiere não fosse da Adobe, será que eu ainda assim escolheria mudar? Essa pergunta que eu fiz para mim mesmo, eu já te adianto, se você refletiu nessas perguntas e a sua resposta é não, se o Premiere não fosse da Adobe, eu não pensaria nem em mudar meu programa, eu já adianto que talvez seja mais difícil essa migração e eu vou explicar o porquê. O que mais me deu força para ter vontade de abrir um programa novo todo dia, fuçar nele todo dia, foi porque eu comecei a pensar que eu queria um programa mais moderno, eu queria um programa com uma empresa melhor, eu queria um programa mais barato, né? Eu pago uma vez, o programa é meu, eu não tenho que assinar um contrato pelo resto da minha vida pagando mensalidade. Então é meio que um processo de você ir botando os problemas atuais que você tem com o programa, listando eles e botando eles em ordem, assim, pra você falar, tá, poxa, talvez realmente seja a hora de eu pensar num programa diferente. E não que o DaVinci não tenha problemas, tá? Eu já posso listar algum deles aqui para dar um sustinho em você que nem abriu o programa ainda. A interface dele é zero personalizável, tá? Não dá para mudar nada, nada, nada mesmo. Você não consegue. Eu quero que meus efeitos sejam na direita e não na esquerda, não. O programa veio daquele jeito, ele vai ser daquele jeito, daquele visual, daquelas cores. Talvez eles mudem isso, mas eu acho que isso é em prol da estabilidade do programa, né? Outra coisa que é um pouco pegado no início dele é que você até pode editar só na aba de edit dele, você pode ficar só naquela aba, mas o programa meio que te força a usar as outras abas Cut, a aba de Farlight, a aba do Fusion, a aba do Color, a aba do Render, ele meio que te força a você conhecer todas essas abas, pelo menos o básico delas. Então é como se você tivesse ter que ter o conhecimento além de editar. Eu já vou entrar nesse assunto daqui a pouco, mas é um empecilho a mais para você migrar, sabe? Você não tem que aprender só a editar no programa, você tem que aprender a como mexer na parte de áudio do DaVinci, na parte de cor do DaVinci, na parte de efeitos visuais do DaVinci, para você conseguir fazer tudo no programa. E além disso tudo, ele é um programa meio desengonçado, né? Ele tem vários ícones visuais, ele é um programa com a timeline estranha, a agulha dele é meio enorme, então você aperta um botão ali, você de repente voltou pro início do vídeo, você esbarra em outro botão, você deleta a timeline sem querer. Então ele é um programa mais sensível, você tem que mexer nele com mais calma, com mais cautela. Um pouco difícil pra mim, porque no Premiere eu quase nem pego no mouse, eu só saio batendo tecla no teclado, o vídeo tá editado. E o DaVinci é um programa que exige que eu pense um pouco mais sobre o que eu tô fazendo de verdade. Agora que a gente já começou a falar dele, né? Já deu uma introduzida nos problemas dele. Vamos começar a falar dele de verdade agora. Mas uma coisa que eu costumo ler bastante nos comentários é: ele faz keyframe também, ele tem drop shadow, e ele tem glow também, e ele tem aquele efeito que tem no meu programa, ele tem também. A resposta curta para tudo isso é sim, mesmo que não nativamente. Vai ter formas de fazer esses efeitos, porque ele também tem uma comunidade, assim como qualquer outro programa. Então, por mais que não tenha um efeito nativo nele, a comunidade vai achar uma forma de fazer esse efeito naquele programa, porque enfim, é uma comunidade, tem pessoas postando, mas eu recomendo que você tenha um conhecimento básico em inglês, pelo menos para você entender os textos, porque infelizmente a maioria do conteúdo do DaVinci é em inglês. Então talvez você não encontre tanta coisa em português, apesar de ter ótimos criadores, tá? Eu vou fazer melhor, fazer um post no Twitter depois que você vê esse vídeo, você vai lá. Horas depois vai ser um post falando de criadores que ou utilizam o DaVinci Resolve para você se inspirar, tipo, se esse cara usa DaVinci, ele fez isso é bem legal, eu consigo fazer. Ou criadores que mesmo ensinam DaVinci Resolve, que apesar de não ter uma quantidade absurda como é o Premiere, como foi o Sony Vegas, né? Não tem mais tanto Sony Vegas, apesar de ainda ter. Há sim criadores de DaVinci Resolve e eu acho que eles crescem a cada dia mais. Então eu vou fazer essa threadzinha no Twitter. Se você ainda não me segue, se você me conheceu por aqui por algum motivo, @osurizo, tanto no Twitter como no Instagram, como no YouTube, em todas as redes sociais, Osurizo é meu perfil. Voltando pro vídeo, ele consegue fazer tudo que os outros editores fazem, mas se você for com uma mente de transformar ele no seu editor atual, provavelmente não vai dar certo. E eu entendo que nem todo mundo tem o tempo ou o saco de fuçar
função, fuçar efeito, aprender um programa novo e tá tudo bem. Eu já tô adiantando esse passo aqui pra você. Se você é essa pessoa que não tem tempo ou não tem a paciência de aprender algo novo, não vai dar certo. Tá? Eu já adianto pra você, não vai dar certo, vai ser frustrante ou vai ser muito difícil. Eu vou dar um exemplo de função que tinha no Premiere, que foi uma das minhas primeiras frustrações nesse programa, tá? Inclusive atrás de mim aqui com uma timeline de um vídeo. Uma das minhas primeiras frustrações foi quando eu comecei a migrar pra ele, que eu tava vendo os atalhos do programa e eu queria deixar ele igualzinho ao meu Premiere, igualzinho. E eu percebi que tinha um atalho que é o atalho de você ir pro primeiro frame do bloco que você está selecionando ou pro último frame. Nesse programa, ele funciona diferente do Premiere. O Premiere você seleciona o bloco e aperta a tecla e você vai instantaneamente pro bloco, independente de onde esse bloco esteja na timeline. Se você selecionar ele e você apertar a tecla, você vai até ele. No DaVinci essa função existe, mas ela existe de uma forma diferente. A agulha tem que estar posicionada em cima do bloco, ou seja, não tem como eu selecionar um bloco do início da timeline e instantaneamente a agulha se move para lá. Não, eu tenho que botar a agulha em cima do bloco, depois apertar a tecla, aí sim ele mostra o primeiro frame. São funções que existem, mas elas existem de forma diferente e você tem que aprender a lidar com isso no DaVinci, se você vai vir de outro editor de vídeo. Se você ainda está cogitando, eu acho que você vai adorar esse programa, principalmente se você só usou um editor de vídeo na sua vida. Eu já utilizei bastante softwares da área criativa, indo de design até mesmo para música, e ele bebe um pouquinho de cada programa. Dentro dele tem a aba de cut e de edit, que não tenho o que falar, são coisas de edição, mas tem mais 4 abas nele que dividem coisas nele. Então tem a aba de Fusion, por exemplo, que são efeitos visuais, tem até 3D lá dentro, é como se tivesse um outro software dentro do seu editor. Tem uma aba de cor, que geralmente as pessoas que usam a Adobe fazem a cor ou no Lightroom ou no Photoshop, porque o Premiere ele é meio limitado, o Lumetri ele quebra o galho, tá? Ele quebra o galho, mas ele não se compara com o DaVinci, me desculpa, é realmente brincando um pouco com as cores, não tem comparação. E ele tem também uma aba de Firelight que se assemelha muito a programas de mixagem, tipo, até mesmo o Adobe Audition, que é um ótimo programa para mexer com áudio. Então tem um pouco de cada área nele, tem um pouco de fotografia nele com as cores, um pouco de mixagem, né, um pouco de música nele com o Firelight, tem um pouco de edição, né, bastante edição na verdade. Tem um pouco de 3D, um pouco de efeitos visuais nele, um pouco de VFX nele. Então ele é um programa que ele bebe um pouco de cada. E então ele é mais do que um editor. E basicamente também ele exige que você seja mais do que um editor, né? Você vai ter que ter uma noção básica, pelo menos de mixagem, uma noção básica, pelo menos de cor, a não ser que você tente se espremer para ficar ali só na aba da edit. Eu vou ficar só no edit, eu não vou explorar as outras abas, eu vou ficar só no edit, eu quero só editar. Mas eu acho que também não tem por que você ir pro DaVinci, né? Você pode ir pro Vegas, que é um ótimo programa de edição. Eu acho que se você for pro DaVinci, sem querer explorar essas outras abas dele, você meio que tá perdendo parte do programa. Então, caso você cogite vir, saiba que é muita coisa para aprender. Eu vou falar um pouco sobre minha experiência migrando e como você pode migrar também. Para começar, a própria Blackmagic, a dona do programa, disponibiliza no site dela curso do DaVinci, livro do DaVinci, e você pode baixar tudo. Você pode baixar as videoaulas, você pode baixar os projetos dessas videoaulas, você pode baixar esses e-books. É tudo gratuito. Vai ser inclusive o primeiro link que eu vou deixar aí no comentário. Pode descer e já deixar o site aberto. Quando acabar esse vídeo, você já vai lá. Outra coisa também que eu vou recomendar é que você tenha pelo menos um curso, um criador que pelo menos te guie ali no início em português. Eu acho que na língua nativa é necessário, por mais que você saiba inglês fluente, eu acho que ter um conteúdo em português é diferente, sabe? É outra coisa. E eu, pessoalmente, estou fazendo o curso da Brainstorm, que eu, apesar de eu gostar bastante deles, eu já vou deixar minhas ressalvas aqui, que o curso, ele é completo até demais. Se é que isso é uma crítica, né? É que ele é muito, sabe, ele é muito lento, ele vai falar de tudo do programa, ele é realmente completo. O professor, que é o Matheus, ele vai falar que aquele botãozinho ali que tem um ícone de full screen, que tá escrito full screen, que tá falando pra todo mundo, olha, isso aqui faz full screen. Ele vai falar, gente, esse botãozinho aqui, ele serve pra deixar em full screen. Então, ele vai falar o óbvio, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. E eu entendo que é um curso de edição para pessoas que talvez nunca tenham mexido com outros editores, mas caso você seja assim como eu, que já brincou com outros editores, eu já editei no Vegas, no Camtasia, enfim, no Caramba 4. Talvez soe meio chato, talvez soe meio lento para você, mas eu posso te indicar o curso com toda certeza, é um curso bom. Eu tô um pouco mais da metade dele, então realmente é
É um bom curso. Eu assinei por R$ 300, acho. Eu digo assinei porque o curso não é meu, tá? Ele tá disponível. Acho que eu posso usar ele até 2027. Se eu não me engano, ele fica disponível por 2 anos na sua conta e depois ele some. Isso é normal, na verdade, tá? A maioria dos cursos vendidos são assim. Aí, se você quiser assinar de novo, provavelmente eles vão te dar um baita de um desconto. Mas tenha em mente que você tem 2 anos pra terminar o curso, ou pelo menos, né? Enfim, eu acho que dá pra terminar o curso em 2 anos, apesar de ser um curso bem completo. Acho que são 50 horas. Eu vou parar de fazer propaganda aqui, porque parece que eu fui pago. Mas é um bom curso. E do mais é isso, né? Você tem que ir decidido pro programa, tipo, não importa que o meteoro caia, não importa que acabe tudo, eu vou todo dia abrir esse programa, brincar com ele, fuçar com ele, porque eu tô animado pra ver ele. Ah, esse shorts aqui, esse Reels que eu recebi do meu cliente. Esse eu vou editar no DaVinci, porque ele é mais simples. Eu quero testar um efeito novo que eu vi lá. Esse vídeo aqui eu vou fazer lá, porque eu quero ver como que tá meu workflow, se eu consigo já fazer tal coisa. Então vai brincando um pouco com o programa até você gradualmente transicionar. Era mais isso que eu tinha pra falar. Eu espero que tenha ajudado em algo. @usuriz em todas as redes sociais. E eu vejo você por aí. Até mais.